Olá, meu nome é Denilson e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre ergonomia. Bom, ergonomia vem do grego ergos, que significa trabalho, e nomos, que significa estudo das normas e regras. Então, a gente pode dizer que a ergonomia ela é uma ciência que estuda as leis e normas relacionadas ao trabalho. Se falando de ergonomia, no contexto de interface homem-máquina, podemos dizer que a ergonomia ela é a ciência que estuda o conforto, utilização, organização e documentação do software. E o seu principal objetivo é de facilitar e otimizar o trabalho do usuário junto ao computador. Bom, a ergonomia ela busca propor alguns padrões. Esses padrões são de apresentação de tela, diálogos, ferramentas de trabalhos, cardápios, menus, documentação, técnicas de arquivos, técnicas de otimização, auxílio. E para entendermos melhor, né, vamos falar um pouco das vantagens e desvantagens da ergonomia. Se tratando das vantagens, a gente pode destacar a atração homem-máquina, programas mais bem definidos, redução de custos de manutenção, softwares mais eficientes, softwares com funções mais poderosas, facilidade de aprendizado e a redução de perturbações psicológicas do usuário em relação ao computador. Agora aqui, para a gente falar um pouco das desvantagens, a gente tem o esforço adicional no desenvolvimento de software, como é uma novidade, né, ainda afasta técnicos mais antigos e por esse mesmo motivo, né, uma técnica nova, ela ainda está em fase de maturação. Cabe aqui destacar alguns princípios da ergonomia. Ah, Então, esforço mínimo do usuário, memória mínima do usuário, frustração mínima, maximizar o uso de padrões e hábitos, máxima tolerância para diferenças humanas, máxima tolerância para mudanças ambientais, notificação imediata de problemas, apoio máximo a tarefas. Ah, Começando aqui, né, pelo esforço mínimo do usuário, tem alguns pontos que eu gostaria de destacar. São eles, por exemplo, o usuário ele deve desempenhar somente as funções absolutamente essenciais e que não possam ser desempenhadas pelo sistema. Outro ponto é que ele não deve repetir o trabalho já feito. Trabalho não produtivo também deve ser eliminado. Deve-se facilitar o acesso à informação sobre o sistema. Instruções do sistema também devem ser diretas e específicas. Ah, Agora, se vamos falar da memória mínima do usuário, dizemos que o usuário ele tem que memorizar, né, o mínimo possível. Então, o aprendizado do sistema desse processo hierárquico deve ser hierárquico e incremental, né? O usuário ele só deve aprender o essencial para a sua tarefa. O usuário também, né? Ele tem que aprender a terminologia não relacionada à tarefa. Agora falando de frustração mínima. Alguns pontos a serem levantados são que deve-se evitar a demora na execução de tarefas, a usar menu de outras técnicas equivalentes. O sistema deve permitir que o usuário experiente vá direto à função desejada. O usuário ele deve interromper ou terminar qualquer atividade a qualquer momento ou selecionar outra. Ou seja, o usuário ele tem que ser o poderoso chefão, né? É, Se falando de maximizar o uso de padrões e hábitos, a gente deve usar sempre certas técnicas para as mesmas funções, colocar sempre informações similares nas mesmas posições de tela. Aí é bom para que o criar uma memória muscular, né? Para que quando o usuário deseja fazer alguma coisa já tenha isso essa memória muscular. Desenho consistente de formato de telas,
uma abordagem e terminologia consistente para todas as funções do usuário. Algo que também deve ser levado em consideração, né, é a máxima tolerância a diferenças humanas, ou seja, os sistemas eles devem se armazenar perfis sobre a forma que cada usuário prefere executar as tarefas. Estes perfis eles devem condicionar o sistema aos padrões de trabalho do usuário quando este começa a sessão. O uso de formas gráficas ou de desenho para auxiliar a comunicação visual também é algo importante. Vamos agora para máxima tolerância para mudanças ambientais, né? O sistema ele deve ser capaz de suportar mudanças no ambiente de hardware e software com o mínimo de esforço do usuário, ou seja, isso não deve ser uma tarefa do usuário. Os programas de aplicação devem ser compatíveis e transportáveis entre diferentes modelos de computadores. Outro ponto bem interessante. A alocação de espaço ela deve ser automática, não requer intervenção ou ação do usuário. Agora, a notificação imediata de problemas, né? Ou seja, o usuário ele deve ser notificado sobre o problema, né? Tão logo ele seja detectado. Ou seja, logo que um problema for detectado, o usuário deve ser notificado. Ele também deve ser notificado de potenciais problemas que possam ocorrer. Então, deve ficar atento a isso. Antes da mudança permanente em uma informação armazenada, o sistema ele deve mostrar os resultados da mudança e requerer a aprovação do usuário. Outro ponto é que a edição da entrada ela deve ser interativa, indicando os erros e provendo orientação e meios para a correção imediata. E por fim, mas não menos importante, o apoio máximo às tarefas. Então, o usuário ele não deve precisar de outros recursos para desempenhar a tarefa. A documentação da tarefa ela deve estar online, estruturada hierarquicamente e bem indexada. O usuário ele deve poder se comunicar com outros via facilidades do sistema. O usuário deve possuir o acesso a métodos customizados de obtenção de informações, tais como os filtros para geração de relatórios. No mais, era isso que eu queria passar aqui para vocês. Até mais.